Quando vocês chegaram tive um sobressalto, mas procurei me controlar ao máximo para que ninguém notasse o meu embaraço. Ao olhar para você, meu coração quase parou de bater, tamanho foi o impacto que a sua presença me causou. A impressão que eu tive naquele instante foi a de já conhecê-lo há muito tempo e isso me deixou muito perturbada, pois o inesperado estava acontecendo. Eu sabia que isso só podia ser uma loucura, pois tinha a convicção de não conhecê-lo. Lopes interrompeu neste momento. Será mesmo que não nos conhecemos de outra vida, Vera? Então, como se explica tudo o que estamos sentindo um pelo outro? Muito tenho lido durante todos estes anos a este respeito. Sei que, muitas vezes, o espírito, pela própria lei kármica, retorna e reencontra aquele que foi seu companheiro ou companheira em outra vida, e que, mesmo com o esquecimento temporário na Terra, pode guardar vaga lembrança sobre aquela pessoa que tanto amou ou que foi tão querida. Sabe-se ainda que, muitas vezes, esse reencontro pode trazer a um deles ou até aos dois esta mesma sensação que agora sentimos. O espírito, quando reencarna, já escolheu anteriormente, com quem e como quer viver, para que possa resgatar as dívidas contraídas em vidas passadas, cumprindo assim sua missão. Ele vem com o firme propósito de reparar todo o mal que eventualmente tenha feito e para corrigir todos os erros que cometeu. Mas é dado a ele o livre-arbítrio, juntamente com o esquecimento, para que possa, sem nenhuma interferência, conduzir sua nova vida como julgar melhor. Com isso, tanto poderá acertar como errar em suas resoluções. Então você acredita que já tenhamos vivido juntos em outra vida? Tenho convicção disso, por tudo que tenho lido e aprendido nos livros e visto em minha casa durante os trabalhos espirituais. E isto não é coisa rara, os espíritos reencarnam muitas vezes juntos daqueles com quem têm afinidades, outros porque têm dívidas a resgatar, ou porque necessitam estar juntos para que, com suas diferenças, possam evoluir e crescer através do apoio que um dará ao outro. Eu sinto, assim como você, que estamos vivendo hoje um sentimento que parece já vivemos anteriormente, disse chorando, sem mais forças para suportar e atirou-se nos braços de Lopes. Aquele abraço há tanto tempo esperado e sonhado, enfim acontecera. Ele expressava a saudade contida, o amor sincero que pulsava em seus corações, aquela troca de energia, de calor, de paixão, tornara-se vital para eles, não tinham mais como negar, isso era incontestável. Mesmo que quisessem, não conseguiria mais fugir do que o destino estava, de certa forma, impondo a eles. Porque tinham consciência de tudo o que enfrentariam, estando juntos, sabiam que muitos voltar-se-iam contra eles, mas mesmo assim o laço que os unia era mais forte que qualquer coisa que pudessem vir a passar, se estivessem juntos conseguiriam suportar. Oh! Vera, meu amor, minha adorada, dizia Lopes beijando-a seguidas vezes, apertando-a contra si. Era uma explosão de emoções e sentimentos e Vera entregou-se também a esse amor, que ela queria mais que qualquer coisa na vida. Em meio aos beijos, abraços e carícias trocados por eles, choravam emocionados. Lágrimas contidas durante tanto tempo corriam livremente em suas faces, era como se uma grande comporta, que há muito estivera fechada, agora fora aberta, e mesmo com a força das águas querendo romper as paredes que a mantiveram represadas por tanto tempo, estas continuavam firmes fazendo com que suas águas se desviassem e seguissem no seu curso normal. Não havia necessidade de apressar o curso do rio, ele corria sozinho, porque havia chegado o momento certo para que tudo se desencadeasse. Dona Zilá, Helena e seu Abreu, que sempre as acompanhava, assistiam a tudo, enternecidos e emocionados com o reencontro dos dois. Eles sabiam que esse dia chegaria e que nada e ninguém conseguiria evitá-lo. Helena perguntou: o que irá acontecer agora que eles finalmente se reencontraram? O semblante de Dona Zilá mostrava também preocupação, pois sabia de antemão que muitos dissabores e sofrimentos eles iriam passar dali por diante.
O preço daquele amor talvez fosse muito alto para poderem pagar, mas eles teriam que passar por tudo aquilo. Vamos confiar em Jesus e orarmos muito para que as coisas se desenrolem de maneira que ninguém se machuque demais. Lopes e Vera tinham vivido um grande amor no passado, mas Lopes, cujo nome era Antônio, era um homem casado, pai de 2 meninas, não podia e nem queria abandoná-las deixando-as desamparadas, mesmo sabendo que não poderia viver livremente aquele amor, não abria mão dele. Viveram assim, escondidos, durante muitos anos, sem que ninguém tivesse descoberto. Mas Vera, que se chamava Susana, cansou-se daquela vida em que estava sempre a esconder-se, vivendo sempre na sombra. Aquilo foi deixando-a muito deprimida, amargurada, já não encontrava mais alegria em viver, mas nada dizia Antônio, pois não queria pressioná-lo. Era um homem bom, tinha grande senso de responsabilidade, nada faria que pudesse magoar a família, preferia sufocar o desejo de viver ao lado de Susana, a trazer a dor e o sofrimento para dentro do lar. Sua esposa era boa e dedicada, não lhe queria mal, mas não conseguia oferecer a ela o amor que sentia por Susana, que por sua vez entristecia-se, mas conformava-se por entender que a situação era mesmo delicada e de difícil solução, mesmo porque ela não saberia viver sem ele, amava demais. Um dia, ao chegar em casa de Susana, estranhou por não encontrá-la esperando como de costume. Entrou, chamando-a, mas não obteve resposta. Sua apreensão aumentou e correu para o quarto e lá estava ela. Susana estava ali deitada, inerte, pálida e sem vida. Não queria acreditar no que estava vendo, aproximou-se dela aterrorizado, não mais contendo as lágrimas e o desespero. Sua Susana o havia deixado, tinha partido sem despedir-se dele. A princípio pensou que ela pudesse ter tentado contra a própria vida, mas conhecia-a bem e sabia que não faria tal coisa. Ela não estava doente. O que teria acontecido? Chamou imediatamente o médico, que atestou a morte por infarto fulminante. Sua senhora nada sofreu, disse o médico ao sair. Quisera todas as mortes fossem assim. Mas nada o consolava, queria ir com ela onde quer que estivesse. Os poucos momentos que passavam juntos é que lhe davam forças para enfrentar as vicissitudes da vida. Agora, sem ela do seu lado, a vida de repente perdeu o sentido. O abatimento tomou conta dele de tal maneira, que todos perceberam sua mudança e indagavam o que estava acontecendo. Sua esposa, preocupada com seu estado, cobria-o de atenção e carinho, mas de nada adiantava. Sua apatia pelos negócios e por todo o resto a deixava desesperada. Ele nada dizia, sua dor era muito grande, nada e ninguém conseguia confortá-lo, e agora, longe dela, tudo era sombrio e triste. Começou a beber cada vez mais para tentar esquecer, remoía dentro de si não ter dado a ela uma vida melhor. Por que tinha sido tão covarde em não romper com um casamento que não lhe trazia felicidade e não fora viver ao lado dela? Agora era tarde demais, não adiantava lamentar-se. Ela tinha partido deixando somente o vazio, as lembranças e a solidão dentro do seu coração. Será que um dia encontraria-a novamente? E ao pensar nessa possibilidade, uma esperança surgia em seu coração. Lopes, segurando o rosto de Vera bem junto ao seu, deixava que todo o seu amor transparecesse através do seu olhar e Vera retribuía-lhe com a mesma intensidade. Eles conseguiam comunicar-se através do olhar. Palavras eram desnecessárias muitas vezes entre eles. Abraçando-a novamente, Lopes falou: "Desta vez eu não vou permitir que me deixe. Aconteça o que acontecer, ficaremos juntos. Nem a morte irá nos separar." Vera ficou um pouco assustada com as palavras dele. "Não fale assim, que me deixa mais assustada do que eu já estou. Você bem sabe o que teremos de enfrentar e não me sinto com coragem para isso, Lopes." Olha a ironia do destino novamente brincando com eles. Agora era Vera quem tinha um compromisso assumido e não tinha coragem para enfrentar o problema e romper com o noivo. "Estou dizendo o que sinto,
Não vou perdê-la, nem que para isso eu tenha que enfrentar o mundo. Já pensei inúmeras vezes em tudo que iremos passar. Não vejo outra saída que não seja sermos sinceros e contarmos a Augusto o que sentimos um pelo outro. Vera sentiu uma pontada no coração ao ouvir as palavras de Lopes. Não podemos fazer isso, o que vai ser dele? Ele não vai nos perdoar nunca por isso. Temos que tentar assim mesmo, não saberei viver às escondidas com você. Somos jovens, temos uma vida pela frente, não é justo que tenhamos que viver nos escondendo e, a bem da verdade, até quando conseguiríamos esconder este amor? Quero ser feliz ao seu lado, construir um lar, ter filhos. O nosso amor nos salta aos olhos, qualquer um verá o que sentimos um pelo outro, a quem haveremos de enganar? E por quanto tempo? Mesmo assim ainda não estou preparada para enfrentar tal situação, dê-me um pouco mais de tempo para que eu vá preparando o espírito de Augusto, tenho esperança de que ele venha a compreender se eu for lhe falando com calma e aos poucos. Temo pela reação dele, acho que nunca irá nos perdoar, dirá que o apunhalamos pelas costas. Lopes, depois de pensar um pouco, viu que Vera tinha razão, precipitar as coisas agora poderia ser por demais desastroso. Acho que tem razão, vamos aguardar um pouco, enquanto isso tem que encontrar um jeito de ir falando com ele. Vera gelou só em pensar, mas iria conseguir. Ela também não estava disposta a abrir mão do seu verdadeiro amor, sentia ter encontrado sua alma gêmea, sua outra metade. Estar com ele fazia esquecer o resto do mundo, dava-lhe uma sensação de plenitude, paz e felicidade. Combinaram um novo encontro para o dia seguinte. Iriam encontrar-se longe dali, havia uma fazenda perto da casa de Vera, onde os donos tinham ido embora e tudo estava abandonado. Ninguém os encontraria lá. Só teriam que tomar cuidado para que ninguém percebesse nada. Já havia passado um pouco da hora de retornar, despediram-se mais uma vez com ardor e voltaram a galope para ganhar um pouco de tempo. Chegaram a tempo de ninguém notar o adiantado da hora. Augusto, ao ouvir os cavalos chegando a galope, saiu para a varanda e viu que os dois vinham felizes e suados. Ficou contente em ver que, finalmente, os dois pareciam estar se entendendo. Vejo que fizeram um bom passeio, comentou Augusto sorrindo ao vê-los. Vera estava corada e vinha feliz, mas sabia que tinha que conter aquela felicidade, desmontou sozinha do cavalo, dizendo: O passeio foi maravilhoso, Augusto, e agora, por fim, resolvemos apostar uma corrida até aqui. Pelo que pude ver não houve nem vencidos nem vencedores, chegaram juntos, cabeça com cabeça. Lopes, piscando para Augusto, tentando mexer com os brios de Vera, disse: Sabe como é, Augusto, dê-lhe uma chance, segurei o animal para não me julgar descortês. Vera, percebendo a brincadeira, fez-se de ofendida. Ah! Quer dizer que o senhor segurou seu cavalo? Pois sim. Desculpe-me, mas eu aqui tive pena de deixá-lo para trás e não dei tudo o que podia, sabia que isso o deixaria envergonhado diante de todos. Lopes, olhando bem para ela, respondeu mansamente: Tenho certeza que fez isso mesmo, monta muito bem e certamente teria ganho de mim se quisesse. Dona Amélia, que também veio com Neuza esperá-los na varanda, convidou-os a subir, a fim de tomar um lanche que ela havia preparado com muito gosto. Sabe que estou faminta mesmo, respondeu Vera. Então venha comigo, disse Neuza, vamos até meu quarto para que se lave um pouco. Está bem, concordou Vera. Vou também, disse Lopes, não me demorarei. Enquanto isso, num canto da sala, Cíntia observava tudo com atenção. Ninguém notou nada, mas eles não iriam conseguir enganá-la. Ela percebeu o brilho no olhar da irmã, nunca vira aquele brilho antes, sabia que algo tinha acontecido entre elas e iria descobrir. Cíntia sentia que um ódio muito grande se apoderava dela,
Uma mistura de revolta e desejo de vingança fazia com que sua cabeça latejasse. Se pensavam que iriam enganá-la, e estavam muito enganados. Ela não descansaria enquanto não pusesse tudo em pratos limpos. Ela os desmascararia. Não iriam ser felizes porque não permitiria. Dona Zilá ouvia os pensamentos de Cíntia bastante preocupada. Sabia que ela seria capaz de fazer tudo o que estava pensando. Tinha que tentar demover tais ideias de sua mente. Procurou inspirar-lhe bons pensamentos de amor e harmonia. Procurava, através de passes fluídicos, reequilibrar Cíntia, que parecia completamente transtornada e cega pelo ódio que tinha dentro do coração. Dona Zilá via ao lado de Cíntia uma jovem que a instigava e lhe dava força e coragem para continuar com o seu plano. Tentou aproximar-se da jovem, mas esta a repeliu quando a viu, tentando fugir. Não fuja, por favor, estou aqui em missão de paz. Por que está influenciando de forma tão negativa esta pobre criatura? Perguntou Dona Zilá. Isso não é da sua conta. Saia do nosso caminho e não se intrometa no que não é chamada. Vamos conversar um pouco, só quero ajudar. Não precisamos de sua ajuda, aliás sei muito bem o que você quer. Quer nos atrapalhar, mas não conseguirá o que pretende. Esperamos muito tempo pelo dia em que eles se encontrariam. Não será você agora, com essa conversa mole, que fará ir por terra a nossa vingança. Mas por que tanto ódio? A vingança não leva a nada, tente perdoá-los. O tempo que você fica aí martirizando-se e criando junto a essa outra pobre e infeliz criatura este clima de horror, não seria melhor que se unissem no bem, no perdão, deixando que Deus faça o que for melhor para todos. Ele tudo vê e tudo sabe. Agindo desta maneira vocês só estão se prejudicando ainda mais, aumentando o peso de suas dívidas, atrasando sua evolução. Há tanto que se pode fazer em benefício dos outros. Venha comigo, eu a ajudarei a encontrar um modo de compreender que pode e tem condições de superar este sentimento que a sufoca, e verá que perdoando sentir-se-á muito mais leve e feliz. Isso nunca. Vou ficar aqui mesmo, não adianta. Suas palavras são bonitas, mas tenho que fazer este acerto de contas. Dona Zilá viu que de nada adiantaria tentar dissuadi-la. Sabia o porquê de tamanho ódio, mas não podia forçá-la a nada. Tinha que esperar e rezar muito, para tentar, pelo menos, aliviar a carga que aquela pobre criatura emanava para Cíntia. Todo aquele rancor vinha porque aquela jovem a quem Cíntia estava ligada, era Inês, filha de Antônio e Adélia. Adélia tinha sido mulher de Antônio, sendo agora Cíntia, mãe e filha agora uniam-se, uma encarnada e a outra desencarnada, para vingar-se de Antônio e Susana. Quando Susana morreu, Antônio, como já disse, quase enlouqueceu, passando a beber demais. Deixou que seus negócios falissem, com dívidas enormes se acumulando para pagar, teve que vender tudo o que tinha para saldá-las, ficando assim numa situação muito difícil, onde só lhe restara a casa em que moravam. Inês estava noiva na época com um rico comerciante de nome José Luiz, cuja família tradicional e muito conservadora tinha muito apreço pela família de Inês. Mas vendo que Antônio arruinara-se financeiramente, vivendo mais bêbado que sóbrio, e sabendo por que Antônio tinha posto tudo a perder, interferiram no noivado, fazendo com que o filho desistisse do casamento. Inês e José Luiz sofreram demais com esta separação, pois amavam-se, mas José Luiz sabia que não poderia ir contra a família. Na verdade ele era um fraco, e no fundo, seu amor por Inês não era tão grande assim, pois se assim fosse, nada o faria separar-se dela. Além do que, dependia totalmente da família, visto que trabalhava desde pequeno com o pai e não sabia fazer mais nada. Assim o noivado foi rompido e cada qual foi viver sua vida. Inês revoltou-se com o pai, insultava-o sempre que tinha oportunidade, atirando-lhe no rosto que ele era o causador da sua infelicidade. Na verdade, ela não queria enxergar que o amor de José Luiz não era suficientemente grande para enfrentar a família,
que no primeiro obstáculo surgido ele recuou. Isso sem contar que Inês não se conformava com a nova condição que lhe estava sendo imposta, que era de ter que viver modestamente. Ela fora acostumada a viver com conforto, era vaidosa, gostava de fazer muitas compras, e agora, ter que se sujeitar a viver com simplicidade, fazia odiar ainda mais o pai. Dona Adélia procurava conciliar pai e filha, dizendo: "Você tem que compreender que seu pai não está bem. Algo de muito grave aconteceu que ele não se sente à vontade para nos dizer. Tenhamos paciência e vamos ajudá-lo. Quem sabe ele não se sente forte e disposto novamente e reergue seus negócios. Precisamos confiar em Deus, filha." Mas o tempo passava e nada mudava, até um dia em que Antônio chegou em casa parecendo estar mais bêbado que de costume. Adélia, não suportando mais viver daquela maneira, resolveu conversar com o marido, que mandou-a para o inferno assim que ela começou a falar. Mesmo assim ela não parou, estava disposta a arrancar dele o que o fizera degradar-se daquele jeito. Antônio, que também já não aguentava mais guardar para si o peso de sua dor, resolveu contar tudo à mulher, sem esconder-lhe nada, inclusive de que naquele dia estava completando um ano que Suzano havia deixado. Adélia, ouvindo-a tudo calada, a princípio sentiu-se como que presa à cadeira em que estava sentada. Uma grande apatia tomou conta dela, mas aos poucos foi tomando consciência do que havia acontecido e, revolta e ódio, misturados com a humilhação de ter sido traída por tanto tempo sem saber, tomaram conta do seu coração. E o que era pior, o homem a quem ela tanto amava e dedicara toda a sua vida, não sentia por ela nada mais que gratidão. Ele ainda tinha o desplante de dizer que a respeitara todos estes anos. Como, se havia traído por tanto tempo. O fato de não ter ido embora não lhe dava nenhum consolo e não era para ela sinal de respeito. Talvez até tivesse preferido que ele tivesse partido, pelo menos assim, quem sabe, Inês não tivesse sofrido a perda do noivo. Ela jamais o perdoaria pelo que fez, não só ela, mas a filha também. Fez questão de pôr a par toda a família do que acabara de saber. Inês ficou desesperada ao saber de tudo, e praticamente ordenou à mãe que o pusesse para fora de casa. Se ele não fosse iria ela, Jairani, a outra filha mais nova de Antônio, nada disse. Na verdade ela tinha pena de ver os pais e a irmã se digladiando daquela maneira. Para evitar maiores dissabores, Antônio saiu de casa. Ah! Susana, se eu soubesse que tudo iria acabar assim, teria contado há mais tempo, pelo menos teríamos ficado juntos, lamentava Antônio. Nunca mais Inês dirigiu a palavra ao pai, nem mesmo quando este morreu foi ao seu enterro, não permitindo também que a mãe fosse. Espero que ele tenha ido para o inferno, dizia Inês com profundo ódio no coração, que é um lugar que ele merece ficar, depois de tudo que nos fez. Dona Adélia sentia-se forte ao lado da filha, desejando-lhe a mesma coisa. Logo após o lanche, Vera e Cíntia despediram-se de todos e partiram. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. Dessa forma você estará fazendo com que esses audiolivros cheguem a mais pessoas, e também estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 22. Cíntia tentou puxar assunto com Vera durante o caminho de volta, mas esta ainda estava muito irritada com ela, não querendo conversa. Mas ela tudo faria para que Vera a perdoasse, precisava que a irmã confiasse nela, caso contrário, tudo ficaria mais difícil. Vera, não fique zangada comigo deste jeito, eu não falei aquelas coisas por mal, não tive intenção de deixá-la com raiva de mim. E tomando ar de choro, continuou. Não sei o que acontece comigo, às vezes digo coisas que não quero dizer, e começou a chorar. Vera, achando que a irmã estava sendo sincera, apiedou-se dela.
Ora, pare de chorar, eu não estou mais zangada com você, está bem? Mas não quero que faça o que fez hoje, deixou-me em situação embaraçosa sem necessidade. E abraçando-se a Vera, Cíntia triunfou. Enquanto isso, Augusto e Lopes conversavam animadamente. Augusto queria saber se Vera havia falado alguma coisa a seu respeito. Lopes, mentindo, disse que não, que haviam conversado sobre banalidades a princípio, e que depois, como Vera estava querendo saber um pouco mais sobre espiritismo, ele tinha lhe dado algumas informações a este respeito. Lopes já não conseguia encarar o amigo nos olhos, sentia um misto de remorso e vergonha ao mesmo tempo pelo seu procedimento. Augusto, você já tentou pressioná-la? Afinal estão juntos há 4 anos, ela tem que dar uma definição. Lopes procurava com isso fazer com que Augusto falasse com Vera e ela, aos poucos, fosse conversando com ele sobre os dois. Prefiro esperar que ela se decida por si só. Matias chegou na hora combinada e o coronel estava esperando-o. Neuza veio recebê-lo e, segurando sua mão, atravessou a saleta e foi até o pai e a mãe que os aguardavam. Gostaria que Augusto também estivesse aqui, se possível, disse Matias. Mas claro, respondeu Augusto que o escutou da outra saleta. Lopes fez menção de retirar-se, mas Neuza trocou um olhar com Matias, dizendo: Fique também, Lopes, você é um amigo muito querido de todos nós. Gostaríamos que também compartilhasse de nossa felicidade. Está bem, ficarei com prazer e obrigado por me considerar um amigo. Senhor Felício e Dona Amélia, acredito que os senhores já saibam o motivo que me traz aqui. Na verdade, sei que com as minhas repetidas visitas seria impossível não notar que me interessei por Neuza. A princípio vim, como todos sabem, como médico, tratar do senhor, depois dela, quando teve aquele princípio de aborto, mas com o passar do tempo fomos nos conhecendo melhor e descobrimos que temos muita coisa em comum e que estamos apaixonados um pelo outro. Sei que os senhores podem pensar: mas ele é bem mais velho que ela ou então ele bebe demais. Quero tranquilizá-los quanto à bebida, pois não tenho mais para beber, encontrei em Neuza antídoto para ela. E quanto à diferença de idade, acredito não seria isso um problema, visto que Neuza é uma pessoa bastante amadurecida e sensível. Se foi capaz de chegar a um coração que tinha muitas trancas na porta e conseguiu retirá-las e adentrar nele como o fez, e fazer com que este mesmo coração, que era triste e amargurado, vibrasse de emoção e felicidade novamente, ela só pode ser a mulher mais digna e merecedora dele. Procurarei dar a ela toda a felicidade e amor que estiver ao meu alcance. Tenho certeza de que, com a bênção dos senhores, seremos muito felizes. Dona Amélia tinha os olhos molhados pela emoção. Seu Felício, depois de tudo ouvir, pediu: Chegue mais perto, meu rapaz, e pegando na mão de Matias, fez com que ele se abaixasse. E colocando a mão no ombro dele, disse: Pois vocês têm a nossa bênção, sei que está sendo sincero e que tudo fará por ela e pelo meu neto. Espero poder compartilhar também desta felicidade. Gostaria muito que depois que se casassem viessem morar aqui conosco. A casa é muito grande e ficaremos imensamente felizes se aceitarem o meu pedido, que se é o de Amélia também. Matias olhou para Neuza, que prontamente respondeu: Mas claro que aceitamos, papai, será maravilhoso vivermos aqui todos juntos. E assim Dona Amélia levantou-se, abraçando primeiro a filha e depois Matias, desejando-lhes toda a felicidade do mundo. Seu Felício também fez a mesma coisa e depois Augusto e Lopes. Tanto seu Felício quanto Dona Amélia sabiam, estavam ganhando mais um filho. Bem, vamos comemorar este acontecimento, disse o coronel. E Dona Amélia foi buscar o champanhe. E neste clima de alegria e paz ficou acertado que o casamento seria para dali a 20 dias. Matias e Neuza não queriam esperar mais, sabiam o que queriam, esperar mais para quê?
se tudo o que desejavam era estar juntos para sempre. Teremos que correr um bocado, falou Augusto, para que saia tudo a contento, mas eu estou de férias e posso ajudá-los no que for preciso, podem contar comigo. Neuza abraçou o irmão com carinho, dizendo: Obrigado, meu irmão, sabia que podia contar com você. Faço com imenso prazer, minha irmã, você sabe o quanto me deixa feliz saber que encontrou a verdadeira felicidade. Dona Amélia, já toda excitada, falava dos arranjos para a festa, do vestido de noiva, dos convidados. Nesta hora Neuza interveio. Mamãe, faremos tudo o que a senhora quiser, sei o quanto esperou por este dia, só queria pedir-lhe que não convidasse muita gente, gostaria de uma recepção mais íntima. Está bem, filha, farei tudo como você desejar, afinal a festa é sua. O clima era de festa na casa do coronel, todos bastante envolvidos com o casamento de Neuza. Com isso, Lopes entrava e saía da fazenda, quase sem ser notado, para encontrar-se com Vera todas as tardes. Augusto, na correria, estava indo muito pouco à casa de Vera, quando ia era já o anoitecer, mas Vera estava muito mudada, aborrecia-se com a presença do noivo, quando este vinha lhe fazer um carinho ou mesmo dar-lhe um beijo ela o repelia instintivamente. Não tinha mais assunto como antes. Augusto começou a irritar-se com aquela postura de Vera, e quando perguntava o que estava acontecendo, ela dizia que agora não era o momento para conversarem, que depois do casamento de Neuza eles decidiriam seus destinos. Vera não queria, de maneira alguma, causar qualquer motivo de tristeza a eles naquele momento, desejava de todo o coração a felicidade da amiga e nada faria falar agora com Augusto, depois do casamento sim. Tudo seria devidamente esclarecido, e estava decidida a contar-lhe tudo. Enquanto isso, os encontros dela com Lopes eram cada vez mais felizes. Eles descobriram nesta fazenda abandonada um local perfeito para seus encontros, mesmo que alguém chegasse de repente, teriam tempo de sair sem serem vistos. Faziam planos para o futuro que julgavam não estava tão longe. Queriam casar-se e ir para Coimbra, onde Lopes trabalharia advogando e cuidando dos negócios do pai simultaneamente. Queriam ter 4 filhos. Em bem pouco tempo um sabia tudo da vida do outro, dos seus gostos, seus desejos, seus sonhos, das suas qualidades e defeitos. Em várias ocasiões em que estavam falando de si, exclamavam para o outro: Mas isto eu já sabia, eu mesmo parece que já ouvi você dizer isso antes. Ou então pensavam a mesma coisa no mesmo instante, tamanha era a sintonia que existia entre eles. Era como se já se conhecessem há muitos anos e que agora, neste reencontro, estivessem colocando a conversa em dia. Passavam às vezes horas conversando e nem se davam conta do tempo que estavam ali. Era como se quando estavam juntos as horas voassem. Tamanha era a urgência que um tinha de estar com o outro. Lopes esperava sinceramente que Augusto os entendesse e não colocasse obstáculos, apesar de saber que perderia o amigo tão querido e isso o fazia sofrer muito. Mas entre a amizade e o amor, claro, o amor estava em primeiro plano. Quem sabe, passado o tempo, Augusto nos perdoe e volte ao nosso convívio, dizia Vera esperançosa. Enquanto isso, entre 4 paredes, Vera e Lopes entregavam-se à louca paixão que os fazia esquecer de todo o resto. Lopes sempre tomava os devidos cuidados para que Vera não engravidasse, pois aí as coisas poderiam complicar-se ainda mais para eles. Queriam fazer tudo a seu tempo, casar-se-iam e depois deixariam que os filhos viessem. Só não podiam imaginar que do lado de fora da casa estava a Cíntia, que acompanhava os passos da irmã já havia algum tempo, e não foi difícil descobrir o que ela já no fundo sabia. Ela tinha de fazer tudo direito para que eles fossem pegos em flagrante, tinha que pensar num plano que trouxesse Augusto até ali. Mas que desavergonhada, pensava Cíntia, vendo-os por uma fresta que ela mesma fizera, os dois se amando lá dentro despodoradamente. Seu sangue fervia nesta hora. Tinha a vontade de entrar e acabar com eles.
Tinha ímpetos de desmascarar Vera diante de todos, mas Inês pedia-lhe calma. Não havia chegado o momento certo. Na hora certa a cortina se abriria para todos. E aí então elas assistiriam à sua verdadeira derrocada, mostrando a todos quem eles eram de verdade. Tudo fariam para vê-los rastejando. Cíntia era completamente dominada por Inês, que fazia dela uma verdadeira marionete em suas mãos. Não tinha vontade própria quando Inês se aproximava dela. Inês fazia tudo com tanta sutileza que nem a própria Cíntia se dava conta de que estava sendo manipulada, ao mesmo tempo que instigava Cíntia em vingar-se. Pedia calma pois ainda não era o momento. E a menina obedecia fielmente, por ter uma afinidade muito grande com Inês e estar na mesma sintonia que ela. Na casa de Neuza davam-se os últimos preparativos para a festa. Apesar de ter sido bastante corrido, estava tudo maravilhoso. Seu vestido era lindo. Não querendo casar-se de branco, escolheu um tecido pérola e mandou confeccioná-lo. A princípio, Neuza ficou um tanto preocupada, imaginando se as pessoas viriam ao seu casamento. Temia represálias pelo fato de estar grávida, mas os primeiros presentes começavam a chegar com lindas mensagens de muitas felicidades aos noivos. Ninguém mais comentava sobre sua gravidez, era como se ela não existisse. Esta hipocrisia infelizmente faz parte do mundo com bastante frequência. Na verdade, não era que as pessoas tivessem esquecido tudo o que já haviam falado, mas agora as coisas tinham tomado um outro rumo. Ela estava se casando com o médico da cidade, que era muito conceituado e respeitado no local, assim como o coronel Felício. Além do que, não ficava bem não aceitarem o convite para o casamento seguido de farta recepção. Todos conheciam as festas que Dona Amélia proporcionava e ninguém queria perder o grande acontecimento. Neuza e Matias estavam muito felizes. Dona Amélia mandou reformar um quarto grande, deixando que Neuza e o noivo decorassem a seu gosto. A viagem de lua de mel já estava programada, não seria longa. Matias não poderia ausentar-se por muito tempo da vila. Iriam até Lisboa, onde ficariam por uma semana, retornando em seguida. Também havia a gravidez de Neuza, e Matias não achava prudente ficar abusando. A família de Matias recebeu a notícia do seu casamento com muita emoção e alegria. Viriam todos para o casamento. Quando conheceriam Neuza e sua família, Matias não escondeu deles a gravidez dela, o que também não causou nenhum constrangimento em seus pais ou irmãs. O que disseram foi: "Estamos felizes por você ter reencontrado o amor, e é isso que importa, que seja feliz ao lado dela." Ele não levou Neuza para conhecê-los por achar imprudente tantas horas de viagem pelo seu estado, pois já iriam ter que viajar várias horas em sua lua de mel. Mas Dona Amélia fez questão de hospedá-los em sua casa, o que a princípio os deixou um pouco envergonhados, mas depois acabaram aceitando. Estava tudo pronto um dia antes, eles nem acreditavam que tinham conseguido organizar tudo de forma tão rápida, até os proclamas tiveram que ser acelerados para que desse tempo. A cerimônia seria na própria fazenda e estava marcada para as 10 horas da manhã. De início tinham pensado em enfeitar a capela para a cerimônia religiosa, mas não daria para que todos os convidados se acomodassem. Preferiram então montar uma capela ao ar livre. O tempo estava firme, não havia sinais de chuvas, portanto, acreditavam que não teriam problemas. A capela foi montada aí, toda enfeitada com flores do campo e de laranjeira. Ficou belíssima. Em toda a extensão onde os convidados iriam ficar, também havia enfeites com vasos de plantas ornamentais. Foi feita uma passarela com um tapete amarelo-ouro, exatamente no tom dos arranjos de flores, que por sua vez eram iguais aos que Neuza levaria na mão e teria na cabeça. Era tudo muito bonito e de bom gosto. As mesas para a recepção foram dispostas para que todos os convidados estivessem confortavelmente acomodados, onde seriam servidos pelos garçons, impecavelmente uniformizados, que Dona Amélia havia contratado. Seu Felício não poupou gastos.
Queria que a filha se sentisse uma verdadeira princesa neste dia tão importante de sua vida. Um dia antes do casamento chegou a família de Matias. Eles estavam tão felizes que nem sabiam como expressar isso. Todos tinham sofrido demais com a morte repentina e trágica de Helena. Mas muitos anos tinham se passado e agora uma nova etapa surgia para ele, e todos desejavam que desta vez tudo terminasse bem. Tinha sido marcado um almoço em casa de Neuza para que todos se conhecessem, e tudo correu muito bem. A família de Matias era formada de pessoas muito simples, mas via-se claramente tratar-se de pessoas de bem. Assim que começaram a conversar com Neuza, viram que o filho havia demorado para encontrar alguém que o completasse, mas sentiam que ele encontrara a pessoa certa. Ela era uma criatura doce e encantadora, sem pose ou orgulho, apesar de possuir grande fortuna. Depois de longa conversa, seu Onofre e Dona Luzia, pais de Matias, discretamente trouxeram Neuza para perto deles e foi seu Onofre quem falou. Estamos muito comovidos e felizes pela sua união com nosso filho. Pedimos a Deus que os abençoe e que o amor entre vocês possa florescer cada dia mais, gerando filhos que saberão como educá-los, com grande sabedoria. E que este que já se encontra dentro de você possa nos ver como seus verdadeiros avós. O que mais queremos é que faça do nosso filho um homem feliz e completo novamente. Neuza ficou com os olhos molhados pela emoção, de ver que com palavras tão simples, eles expressavam com sabedoria os mais sinceros votos de felicidade para ela e Matias. Pois eu lhes prometo que tudo farei para fazê-lo feliz, pois eu amo muito, respeito e tenho orgulho por estar me tornando sua mulher e agradeço muito a Deus por me julgar merecedora de estar ao seu lado. Augusto e Vera, assim como seu Felício e Dona Amélia, foram convidados para serem os padrinhos de Neuza, assim como os pais de Matias e sua irmã mais velha com o marido. Os convidados começavam a chegar, o dia estava com uma temperatura agradável, todos muito alinhados. Os pais de Matias viriam com ele e já estavam ao caminho. Dona Amélia corria tudo para ver se todos os detalhes tinham sido concluídos. Havia uma certa atenção natural no ar. Não demorou para que Matias chegasse com sua família, todos foram se acomodando e em seguida chegou a família de Prudêncio. Quando Vera desceu da carruagem, Augusto ficou extasiado com o que viu. Sua noiva era a mulher mais linda que ele já vira. Foi recebê-los com grande entusiasmo, sentia-se orgulhoso de poder andar de braço dado com uma mulher como Vera, todos os olhavam, admirando, de fato, faziam um belo casal. Mais afastado, porém sem perder um só movimento, estava Lopes, coração apertado, vendo sua amada nos braços de outro. Seria por pouco tempo, pensava ele. Procurou recompor-se e foi ao encontro deles. Ao aproximar-se, Lopes tomou a mão de Vera, beijando-a e dizendo baixinho para que só ela ouvisse. Ainda não vi a noiva, mas por enquanto você é a mulher mais linda da festa. Augusto, enlevado também pela sua beleza, comentou. Diga a verdade, Lopes, sou um homem de sorte, você não acha? Sem sombra de dúvida é, tenho certeza que não há aqui um homem sequer que não esteja com inveja de você neste momento. Augusto, neste momento, viu um lampejo diferente nos olhos de Lopes, do qual não gostou. Pela primeira vez passava-lhe pela cabeça algo que jamais poderia supor. Lopes estaria galanteando minha noiva. Não pode ser, deve estar vendo coisas onde não há. Imagine que coisa ridícula, eu estar com ciúmes do meu melhor amigo. Mas neste instante Inês, que estava bem junto de Augusto, tentava instigar-lhe, dizendo ao seu ouvido. É isso mesmo, seu estúpido. Será que ainda não percebeu o que está acontecendo? Ele não só está fazendo-lhe galanteios, como ela também queima de prazer ao ouvir suas palavras. Augusto olhou para Vera, que sorria para Lopes, como que a deliciar-se com suas palavras e pensou. Não pode ser verdade, devo estar ficando louco,
Acho que a correria dos últimos dias me fez ficar de miolo mole. Procurou afastar aqueles pensamentos de sua cabeça e, dando uma desculpa qualquer a Lopes, pegou Vera e a levou onde deveriam ficar, no altar, lá permanecendo com ela. Ali em silêncio começou a meditar. Vera andava fria e distante dele, sentia às vezes que ela o repelia. Disfarçando o olhar como quem está olhando todo, ele localizou Lopes, que estava num canto discreto, como sempre, mas com os olhos voltados para Vera, que por sua vez, também o olhava. Aquela cena deixou gelado por dentro. Estariam os dois flertando um com o outro? Meu Deus, o que se passa comigo? Será que tenho feito o papel de estúpido este tempo todo? Pensou. A mudança de comportamento de Vera tinha se dado na mesma época em que ela conhecera Lopes. De repente ele começou a juntar as coisas. Era como se um grande quebra-cabeça estivesse sendo montado. Parecia que intuitivamente ele estava sendo conduzido a pensar e enxergar o óbvio. Não pode ser verdade. Não quero nem pensar numa coisa não tão sórdida e asquerosa como esta. Devo estar fazendo mau juízo deles. Se bem que agora, pensando melhor, com a correria do casamento de Neuza, ele bem pouco tempo passou com a Lopes, que saía todos os dias, não se sabe para onde. Algumas vezes em que ele foi visitar Vera um pouco mais cedo, viu que ela estava chegando toda esbaforida de sua costumeira volta a cavalo, não lhe dando nem ao menos um beijo. Ia logo desculpando-se e subia para banhar-se, ficando sempre muito tempo no quarto para depois descer. Ele nunca, até então, havia desconfiado de nada, mas agora tudo parecia vir de uma só vez em sua cabeça. A música nupcial tirou do pesadelo que estava vivenciando acordado, respirou fundo e olhou para Neuza que adentrava com seu pai. Que linda! Exclamou Vera. De fato Neuza estava muito bonita, pensou ele. Quando ela passava, ouviam-se as exclamações dos convidados e ela sorria como forma de agradecimento. O casamento, juntamente com a recepção, foram um sucesso total. Tirando de todos grandes elogios, foi uma festa alegre e animada, onde todos divertiram-se. Augusto procurou não mais pensar em coisas que o estavam perturbando e resolveu brincar com os demais, mas de vez em quando, mesmo sem querer, observava o comportamento de Vera e Lopes. Uma das piores coisas que podem acontecer na vida de uma pessoa, é quando ela, de repente, sente a dúvida entrar em seu coração. Tenha fundamento ou não, até que se prove o contrário, a dúvida e a desconfiança martirizando-a, acabam por fazer de sua vida um verdadeiro inferno. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. E nesta hora, em que as energias negativas estão imperando naquela pessoa, que se torna propício para que espíritos mal intencionados aproximem-se e comecem a vampirizá-la, inspirando-lhe maus pensamentos, que muitas vezes chegam a ser sórdidos. Usam a pessoa, que de certa forma está fragilizada e enfraquecida, sugando sua energia, tornando sua aura escurecida e falha. Neste momento, aquele espírito que quer fazer o mal, muitas vezes acaba direcionando o encarnado a agir desta ou daquela maneira através do pensamento. Vemos muitas vezes uma pessoa que está obsediada a chegar ao ponto de matar outra, sem saber ao certo o que está fazendo. É como se fosse teleguiada pelo espírito que toma conta da sua mente fazendo-a cometer atos bárbaros. Por isso é que se tem que estar sempre vigilante, não deixando o terreno propício a estes que se comprazem no mal. A prudência nos faz estar atentos e vigilantes para afastá-los, seja com orações, com o coração embebido no amor e na verdade, em ter sentimentos elevados, pensamentos positivos e otimistas, olhando até mesmo para um problema que nos parece odioso, com olhos de quem vai usar de sabedoria, maturidade e serenidade para resolvê-lo com grandeza de espírito e clareza. Pode parecer muito difícil e outros poderão achar impossível agir com tamanha grandeza de espírito, quando se está vivendo na pele um problema de difícil solução. Pois digo que as nossas horas mais difíceis e amargas são provações,
que com toda certeza um dia pedimos para passar, para corrigirmos erros do passado. Quando nos deixamos levar pelo ódio que nos cega, pelo orgulho ferido que torce nossa clareza de pensamento, pela vaidade que embrutece nossos sentidos, permitimos que hajam por nós aqueles que porventura nos odeiam e queiram vingar-se de alguma forma, pois estamos criando a oportunidade ideal e favorável para que possam agir livremente. E nesta hora que mais precisamos nos recolher para dentro de nós mesmos, buscando o equilíbrio, a fé, a força que nos anima a seguir em frente, mesmo diante da dor que estamos sofrendo. Os grandes sábios jamais se exasperam diante do infortúnio, pois sabem que é na sua fraqueza que os inimigos irão agir. Capítulo 23. Na manhã seguinte, quando o dia começava a clarear, Matias e Neuza viajaram. Todos levantaram-se bem cedo para despedirem-se deles, que saíram felizes como duas crianças, levando consigo a alegria de terem encontrado a felicidade. Logo depois do café o coronel saiu, como de costume, e Dona Amélia foi junto com alguns empregados acabar de organizar o jardim onde ocorreu a festa. Lopes estava conversando com Augusto quando sentiu uma enorme vontade de abrir-se com ele, mas conteve seu impulso a ver que o amigo estava cabisbaixo e triste. O que foi, Augusto? Não me vá dizer que já está com saudades de Neuza. Estava aqui pensando justamente neles, para você ver como são as coisas. É incrível como de repente os rumos de nossa vida tomam uma direção completamente inesperada, da qual não conseguimos nos esquivar, nem deter sua trajetória. Alguns meses atrás eu estava todo feliz, pois pensava que em pouco tempo iria estar casado com a mulher que amo e que tudo aconteceria como eu havia planejado durante muito tempo. No entanto, veja você em que situação hoje me encontro. Vivo pelos cantos da casa me remoendo amargurado, tentando entender o que foi que mudou e não consigo encontrar uma resposta que me satisfaça. Vera já não é mais a mesma comigo desde que voltei. Vive um dilema, eu sinto isso, mas por mais que me esforce em aproximar-me para juntos solucionarmos esta questão, ela sempre se esquiva, alegando não ter chegado o momento para falarmos no assunto, ou então me pede mais tempo. Estou vendo que, no máximo, daqui a mais 2 semanas, terei que retornar a Coimbra e não posso regressar com esta pendência. Você me conhece, Lopes, sabe que nunca fui homem de rodeios, e esta espera está afetando meus nervos, já comecei até a pensar besteiras. Que tipo de besteiras? Augusto, olhando bem nos olhos de Lopes, como se quisesse ler a verdade escondida por trás daquele olhar, calou-se por um instante e pensou. Seria mesmo possível, meu Deus, que o meu melhor amigo tivesse a coragem de estar cortejando minha noiva? Nossa, Augusto, por que me olha deste jeito? Parece até que está tentando ler a minha alma. Talvez seja isso mesmo, Lopes, você tem andado muito calado ultimamente, quase não o vi nos últimos dias. Reconheço que estive bastante ocupado com o casamento de Neuza e pouca atenção pude lhe dar, mas notei que saiu todos os dias a cavalo. Será que arrumou alguma namorada na vila e não quer me contar? Conheço-o bem. Sei quando você está mantendo algo em segredo. Não quer me contar quem é ela. Lopes empertigou-se na cadeira, como que a procurar uma boa desculpa para suas escapadas. Ele bem que gostaria de contar toda a verdade ao amigo, abrir o coração, mas Vera o havia proibido de tocar neste assunto com Augusto. Este era um assunto que ela teria que tratar na hora certa, isso também o estava incomodando, mas sabia que Vera tinha razão, ele não deveria interferir a menos que ela quisesse. Inês, que não perdia a oportunidade para lançar mais desconfiança em Augusto, sussurrava ao seu ouvido. Veja como ele é um traidor sem escrúpulos, nem acanhado fica em ser tão dissimulado, o miserável. Augusto começou a passar mal, o suor lhe brotava na testa escorrendo pelo rosto. Lopes, notando que Augusto perdera a cor, aproximou-se dele, perguntando. O que aconteceu? Você está pálido,
Está sentindo alguma coisa? Vou buscar-lhe um pouco de água. O mal-estar súbito de Augusto começava a passar. Bebeu a água que Lopes trouxera, desabotoou um pouco a camisa, procurando refazer-se. Nossa, o que foi que me deu? Não costumo ter este tipo de mal-estar. Será que foi algo que comi ontem na festa? Lopes estava apreensivo, pois teve a impressão de ter sentido que havia mais alguém com eles ali na sala, mas não quis fazer nenhum comentário, até porque não era o momento, afinal Augusto estava passando mal. Procurou elevar o pensamento em Deus neste momento, e pediu que se estivesse algum espírito sofredor ao lado de Augusto, que fosse envolvido pela luz dos bons espíritos e levado dali. Dona Zilá e seus companheiros vieram imediatamente, mas Inês, ao vê-los, fugiu correndo. Seu Abreu, que integrava o grupo, fez menção de ir atrás dela, mas Dona Zilá com um gesto o interpelou, dizendo: Deixe-a ir, nada poderemos fazer no momento, a não ser rezarmos por ela. Inês está tão obcecada pelo ódio, que só consegue enxergar na sua frente a destruição de Susana e Antônio, hoje Lopes e Vera, nada do que falarmos ou fizermos para ela agora adiantará. Mas ela está prestes a conseguir o que deseja, Dona Zilá, disse Helena. Sei disso, também, mas todos nós temos o direito de fazermos o que bem quisermos, Helena, usamos nosso livre arbítrio como julgamos melhor. Será que se falarmos com ela não nos ouvirá? É o que temos feito, tentado chegar mais perto dela e orientá-la, mas nem sempre conseguimos nosso intento. Às vezes o espírito se torna tão rancoroso e endurecido que dificilmente conseguimos penetrar em seu coração. Mas mesmo assim não perderemos a fé e a esperança de trazê-la de volta à luz e à verdade. Haveremos de conseguir modificar-lhe os sentimentos, sensibilizando-a para o bem. Mas será com muita paciência, oração e muito amor no coração, e com o consentimento de Jesus que nos uniremos a ela, envolvendo-a e conduzindo-a à prática do perdão sincero. No momento ela é como se fosse um animal selvagem e acuado, quanto mais perto tentarmos chegar, mais ela nos mostrará a sua ira e fugirá de nós. Portanto, chegaremos bem devagar, mostrando-lhe que somos amigos e só queremos ajudá-la, que não gostamos de vê-la sofrer e que nos é muito penoso deixá-la ao sabor da própria sorte. Tenho esperança que um dia ela nos ouvirá, e nos acompanhará. Augusto, já mais refeito, buscou um pouco de ar puro na varanda, por um momento até se esquecera do que estava falando com Lopes. Procurando encontrar humor no que dizia, Augusto comentou: A que ponto cheguei, só de falar no que me aflige, passo mal. Estou perdendo meu autocontrole e isso é mal. Lopes sentiu um calafrio na espinha, também estava constrangido e era inegável que o amigo parecia meio desconfiado de algo. Ele não sabia precisar onde estava a desconfiança de Augusto, mas a pressentia. Tinha que conversar com Vera, pô-la a par dos acontecimentos. Não poderia mais adiar este caso. Capítulo 24. Enquanto isso, na casa de Vera, tudo transcorria normalmente, exceto que Cíntia, tendo conhecimento do que estava acontecendo entre a irmã e Lopes, armava em sua mente um plano para desmascará-los perante Augusto, que apesar de julgá-lo um tolo, não achava justo o que estavam fazendo com ele. Depois de muito pensar resolveu que uma carta anônima seria a solução. Ela descreveria tudo o que sabia, dando inclusive o local e horário em que se encontravam, bastando para ele somente conferir as informações. Ninguém jamais saberia que tais informações teriam partido dela, seria bastante prudente e não deixaria nenhuma pista que levasse a ela. Pensava que somente uma pessoa burra como Vera não se dava conta que a seguia todos os dias. Parecia até que a paixão a tinha cegado a ponto de ser imprudente quanto aos seus encontros secretos, que afinal não eram tão secretos assim. Pôs-se a escrever a carta, que pagaria muito bem a uma pessoa de sua confiança para entregar a ele. Leu por diversas vezes,
para ver se não faltava nenhum detalhe sequer, juntando ao conteúdo escrito um pouco mais de veneno, instigando Augusto para que fosse ver com seus próprios olhos e desse a eles o fim merecido. Lopes preparava-se para sair ao encontro de Vera como fazia todos os dias, quando Augusto o interpelou dizendo: "Vai sair, Lopes?" "Sim, vou dar um passeio pelas redondezas." Augusto, intrigado com as saídas do amigo, convidou-se. "Se não se importar, irei com você, também estou com vontade de sair um pouco hoje." Lopes agitou-se com aquela inesperada comunicação e respondeu: "Não seria melhor esperar um pouco mais? Afinal, faz pouco tempo que você se feriu todo com o cavalo. Será que você está mesmo assim tão preocupado comigo, ou não está querendo que eu lhe acompanhe?" Lopes irritou-se com o ar irônico que Augusto estava dando à conversa. "Ora, Augusto, por que isso agora? Se quer vir comigo não há problema, só que pensei." Augusto o interrompeu. "Não pense, meu amigo, parece até que está escondendo algo de mim. Logo nós que nunca tivemos segredos um para o outro, no entanto ultimamente tenho sentido tão distante de mim que estamos parecendo dois desconhecidos." Lopes tentou dar outro rumo à conversa, desculpando-se com Augusto pelo fato de ter estado afastado. "Eu só não quis atrapalhá-lo durante estes dias, em que esteve tão ocupado com os preparativos do casamento de Neuza." Augusto ponderou, dizendo: "Acho que tem razão, Lopes, devo estar sendo exigente demais com você, queira me desculpar. É que não tenho andado muito bem de uns dias para cá. Coisas horríveis têm me passado pela cabeça, agora dei para ter este mal-estar, que vem de repente e já estou ficando preocupado. No mesmo instante em que estou bem, pensamentos confusos invadem minha mente e vão me deixando aflito, nervoso, e quando me dou conta já estou passando mal." "Isso tem acontecido com frequência?" "Tem sim, de alguns dias para cá tem sido uma constante." "Você não quer conversar sobre o assunto?" "Deixe pra lá, são tantas asneiras, que nem vale a pena comentar." "Vamos passear um pouco, tenho certeza que me fará bem o ar puro da fazenda, irá refrescar um pouco minha mente." Lopes viu que não tinha outra saída a não ser aceitar o convite. Por um lado seria bom, eles poderiam conversar mais a respeito do que estava acontecendo a Augusto. "Ao invés de sairmos a cavalo, por que não caminhamos a pé?" sugeriu Lopes. "Está bem para mim, vamos então." Saíram pela fazenda. Era um começo de tarde bastante agradável e Lopes quis voltar ao assunto que falavam há pouco. "Augusto, sei que você é meio reticente quanto ao espiritismo, mas sei também que já leu bastante a respeito e que compreende o que vou falar. Não quero impingir-lhe nada, mas gostaria que refletisse sobre o que vou dizer. Pelo que tenho observado e você mesmo tem falado, por tudo que já li a respeito e pelas sessões de desobsessão que assisti, penso que possa estar com algum espírito sofredor ao seu lado. Você me disse que tem tido pensamentos horríveis dos quais não quer me contar e eu até respeito sua posição. Mas deixe-me esclarecer alguns fatos que conheço, para que possa estar mais vigilante e atento e tentar perceber se sente que tem mais alguém consigo quando fica indisposto. Isso é muito comum acontecer, de nós estarmos com sentimentos em uma faixa negativa e espíritos obsessores, ou mesmo inimigos de outras vidas venham nos perturbar e nos vampirizar, fazendo com que fiquemos frágeis e suscetíveis às suas ideias. Eles têm muita facilidade de aproximação desde que encontrem campo favorável. Hoje pela manhã, quando você passou mal, tive a nítida impressão de que havia alguém junto de si. Não sou clarividente, mas tenho uma intuição bastante aguçada, tanto que imediatamente recolhi-me interiormente e fiz uma prece pedindo que, se houvesse alguém junto a você, espíritos bons viessem envolvê-lo em luz e o levassem. Em seguida você melhorou, daí eu pensar que não estou errado no que estou dizendo. Pode até ser, Lopes,
Que você tenha razão no que diz, de fato já li a respeito, mas prefiro não enveredar-me por este caminho. Não me sinto preparado ainda para aceitar plenamente estes fatos. Prefiro pensar que este mal-estar não passe de algum pequeno distúrbio alimentar ou mesmo emocional por que venho passando. Deixemos este assunto de lado, irá passar. Lopes viu com pesar que não conseguiria mudar a opinião de Augusto, e ficou triste por isso. Sentia que este mal-estar nada tinha a ver com o distúrbio alimentar como ele havia dito. Pressentia que algo de ruim estava por acontecer. Talvez se Augusto aceitasse a ajuda pudesse ser amparado e orientado pelo plano espiritual, e se seu pressentimento estivesse certo, certamente as coisas pudessem tomar um outro rumo. Mais uma vez pensou em sua mãe e desejou, de todo o coração, que estivesse ali com eles, pois ela tinha muita facilidade, juntamente com o mentor que acompanhava, em demover das pessoas decisões como a que Augusto acabara de tomar. E você não vai me contar por quem está apaixonado? Lopes teve um sobressalto. Porque de repente você cismou que eu estou apaixonado, que estou lhe escondendo algo. Porque sinto que está. Sabe, Augusto, eu até poderia contar-lhe o que está acontecendo, mas prefiro aguardar um pouco mais. Ah! Então você confessa que está mesmo encontrando-se com alguém. Lopes não iria mentir mais, só não iria contar-lhe tudo agora, pois sabia que Vera o odiaria por isso, mas se Augusto fizesse mais perguntas ele começaria a preparar-lhe o terreno. Sim, estou me encontrando com uma pessoa pela qual me apaixonei perdidamente desde o primeiro instante que a vi. Só lhe peço um pouco mais de paciência, que brevemente tudo se esclarecerá e você ficará a par de tudo. Eu conheço a moça. Lopes gelou diante da pergunta e pensou. Que direi agora, meu Deus? Ilumine-me, e a seguir, respondeu. Prefiro pedir que aguarde mais um pouco, não estou querendo ser enigmático, mas este é um assunto por demais delicado do qual não estou autorizado a falar ainda. Nossa, Lopes, assim você me deixa assustado. Será que não está se metendo em alguma encrenca, não? Talvez esteja, mas não dá mais para voltar atrás, e nem quero isso. Aconteça o que acontecer, vou até o fim com esta história. Inês, que ouvia tudo com muita atenção, preferiu não interferir nesta hora, sabia da existência da carta e de seu conteúdo, pois ajudara Cíntia a escrevê-la e tinha certeza de que quando esta chegasse às mãos de Augusto, ele o acabaria com os dois. Enquanto isso, Vera esperava por Lopes, como de costume, e Cíntia vigiava do lado de fora. O que teria acontecido para ele não ter vindo? Pensava Vera, imaginando várias hipóteses. Começou a ficar ansiosa e nervosa pela ausência de Lopes. Esperou por mais de uma hora. Só de pensar na possibilidade de Augusto ter notado algo entre eles, sentiu as pernas bambearem. Santo Deus, se só de pensar fico assim, onde encontrarei forças para enfrentar Augusto e contar-lhe toda a verdade? Mas não posso mais adiar esta questão, a cada dia que passa torna-se tudo mais difícil, além do que restam poucos dias para eles retornarem, tenho que resolver tudo quanto antes. Não permitirei que Augusto vá embora com a esperança de que irá se casar comigo um dia. Agora sei que isso não mais será possível, tenho convicção dos meus sentimentos por Lopes, não saberei mais viver sem ele. Sinto que somos uma pessoa só, ansiamos pelas mesmas coisas, o nosso amor é o que de mais bonito poderia ter nos acontecido, sei que enfrentaremos muitas condenações e dissabores, mas suportaremos tudo em nome desse amor. Não abrirei mão de Lopes, mesmo sabendo do quanto irei magoar e ferir Augusto. Meu Deus, suplicou em sentida prece, faça com que ele entenda como tudo aconteceu, e não nos odeie pelo resto da vida. Ficou por ali mais alguns minutos e vendo que Lopes não mais viria, saiu pensativo e triste. Os momentos vividos por eles passaram a ser os melhores de sua vida, contava as horas e os minutos até que estivessem juntos novamente.
mas sabia que, para ele não ter vindo, foi porque algo o impedira. Logo saberia o que aconteceu e assim voltou para casa. Cíntia também ficou intrigada pela ausência de Lopes, mas deu de ombros e, cortando o caminho, chegou antes de Vera em casa. Dona Laurinda entretinha-se com seus bordados. Quando Vera chegou, percebeu em seu semblante um certo ar de preocupação e tristeza. O que houve, filha? O passeio de hoje não foi agradável. Foi sim, mamãe, está tudo bem, creio que estou meio indisposta hoje. Vou descansar um pouco e logo estarei bem. Dona Laurinda, pessoa muito observadora, a princípio intrigou-se um pouco com as saídas diárias da filha e chegou mesmo a indagar sobre isso com Vera, que já estava esperando pela pergunta. Procurou ser o mais natural possível quando disse à mãe que, desde que fizera aquele passeio na fazenda de Augusto, sentira-se tão bem que resolveu dar continuidade a ele. A mãe, que confiava totalmente na filha, nem de longe pôde supor que não fosse bem assim a história. Vera sempre fora uma filha exemplar, não tendo ela motivo para desconfianças. Cíntia, que ouvia por trás da porta o que as duas falavam, pensou. Mamãe, você terá uma grande surpresa em breve. Está chegando a hora de saber quem é a verdadeira Vera e do que ela é capaz de fazer. Tenho certeza que nem a senhora nem papai conseguirão ser os mesmos depois que esta tempestade desabar. Inês, unida ao pensamento de Cíntia, não via a hora para que o confronto se desse entre eles. Cíntia decidiu que no dia seguinte, pela manhã, enviaria a carta a Augusto, pois já tinha esperado demais. Levantou-se bem cedo e foi atrás de uma ex-empregada de sua casa, que Augusto não conhecia, mas que por alguns trocados entregaria sem perguntas a carta ao seu destinatário. Mas para sua surpresa, chegando à casa onde a moça trabalhava, foi informada de que esta havia ido embora dali alguns meses atrás. Cíntia ficou aturdida com tal informação, como faria agora? Ficou ali pela vila, andando sem rumo certo, até que lhe veio uma ideia à cabeça. Seria arriscado, mas não via outro jeito, senão ir ela mesma levar a tal carta. Teria que ser bastante hábil para que ninguém a viesse, pois caso contrário estaria em grandes apuros. Procurou recordar-se bem da casa grande, iria a cavalo até bem perto da fazenda, deixaria o cavalo amarrado em local seguro, longe do olhar das pessoas e faria o término do trajeto a pé. Esperaria pela hora do almoço, em que tanto os empregados quanto os patrões estariam ocupados e distraídos e então agiria. Lembrou-se de que no escritório havia um anelão que fazia fundos para caso ninguém haveria por ali. Neste momento Inês interferiu no pensamento de Cíntia, sugerindo-lhe que colocasse a carta dentro do livro que Augusto estava lendo. Ali, com toda certeza, ninguém além dele mexeria. Cíntia estalou os dedos diante de tal ideia, falando para si mesma. Como não pensei nisso antes? Meu plano está perfeito, não irá falhar. Dona Zilá procurava a todo custo trazer Inês à razão e ao mesmo tempo inspirar a Cíntia coisas boas, sem muito sucesso. Às vezes até conseguia aproximar-se o bastante das duas, mas quando sentia que começava a fazer com que Cíntia refletisse melhor no mal que estava por fazer, imediatamente a outra unia-se a ela, afastando-a assim dos conselhos bons e do amor que emanava de Dona Zilá. Cíntia voltou para casa, mandou selar um cavalo, pediu autorização à mãe para dar um passeio e saiu em seguida, colocando seu plano em ação. Sentia-se feliz, parecia ter esperado uma vida toda por aquele momento. Em nenhum instante sequer parou para pensar se estaria agindo certo ou não. Movida por um ódio que nem ela percebia de onde vinha, dava vazão aos seus impulsos, sem se importar com as consequências dos seus atos. Ao aproximar-se da fazenda saiu por um atalho para não correr o risco de encontrar algum empregado do lugar. De fato, ela pensava em tudo, orgulhava-se de si própria, pela capacidade que tinha em ser tão esperta, julgando estar fazendo tudo sozinha. Andou mais um pouco,
amarrou bem o animal numa baixada, e mesmo que alguém passasse por ali não o veria, despertando assim atenção. Fez o resto do caminho a pé, logo avistando a casa grande. Deu a volta com todo cuidado, chegando assim ao janelão do escritório, ficou um pouco ali abaixada, escondida por trás de um arbusto, observando se não havia ninguém por ali. Verificou que estavam todos ocupados, como imaginara, uns almoçando em suas próprias casas, outros trabalhando na roça e os que ficavam na casa grande estavam atarefados servindo o almoço aos patrões. Parou um instante antes de pular. Como iria saber onde se encontrava o livro que Augusto estava lendo? Ela até se lembrava bem dele, assim que o visse reconheceria. Era bem grosso, de capa preta com letras douradas, não sabia dizer o título, mas naquela tarde em que esperava ver a chegada do tal passeio com a Lopes pode ver que se tratava de uma obra sobre direito penal ou coisa parecida. Mas este não era o problema e sim onde encontrá-lo, havendo tantos livros naquele escritório. Inês procurou dar-lhe, intuitivamente, a posição em que o livro se encontrava. Cíntia, neste momento, fechou os olhos como que a buscar na memória o local onde poderia estar. Sentia vivamente agora a presença de alguém junto dela, sabia não estar sozinha nesta empreitada. Quem poderia ser? Pensou, procurando confiar em sua intuição, pois não poderia cometer erros, sabia ser fatal. Teria que ser rápida e, num gesto de felino pulou para dentro do escritório, escondendo-se atrás da pesada cortina, olhou ao redor e não pôde acreditar no que seus olhos viam. O livro estava sobre uma mesinha ao lado de uma poltrona onde provavelmente Augusto estivera lendo até há pouco. Tirou a carta de dentro da roupa e colocou-a com todo cuidado dentro do livro. Aqui está, Augusto, tudo o que você necessita saber, pensou Cíntia, que tinha junto dela Inês, saindo do mesmo modo que entrou. Não teve o menor problema para chegar ao seu cavalo e retornar triunfante para casa. No caminho de volta exultava de prazer, orgulhosa pelo que tinha feito. Agora era só esperar que Augusto lesse a carta e acompanhasse os passos da irmã, já tinha feito sua parte e, por sinal, muito bem feita. Meu Deus, quanta maldade há no coração desta criatura, Dona Zilá, comentou Helena, perplexa com tudo o que estava vendo. Será que não existe um modo de parar com tudo isso? Infelizmente não, Helena, não podemos e nem temos permissão para interferir. Mas Inês não está, de certa forma, interferindo? Sim e não, porque ela consegue dar forma ao seu objetivo de vingança através de Cíntia, sugerindo-lhe pensamentos e ideias. Mas se Cíntia assim não quisesse ou até se não estivesse na mesma sintonia que Inês, esta nada conseguiria em termos de realizar seu plano. Acontece que, como você sabe, as duas têm sede de vingança, sendo que Inês tem consciência dos fatos e Cíntia não. Mas não tenha dúvida de que se Cíntia tivesse sido conduzida e orientada desde a mais tenra idade a canalizar para o bem sua mediunidade, hoje certamente não seria envolvida por Inês da forma como é, e tenho absoluta certeza de que se assim fosse ela estaria nos ajudando a trazer Inês de volta ao caminho do bem, do perdão e do amor. Se seus pais tivessem dado a devida atenção aos fatos que aconteciam volta e meia em sua casa, e mesmo em muitas coisas que ela falava antevendo que iria acontecer, muita coisa ruim poderia ter sido evitada. Acontece que seus pais nunca acreditaram em reencarnação, na existência dos espíritos, nem sobre qualquer coisa que dissesse respeito à doutrina espírita. Nem ao menos tomavam conhecimento, pois julgavam ser tudo isso uma grande tolice, coisa de gente ignorante e atrasada. Muitas vezes, Dona Mariazinha, a empregada da casa, pedira autorização para levar Cíntia com ela, numa casa onde uma vez por semana realizava-se um encontro de diversas pessoas com os mesmos dons que Cíntia apresentava, para um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dando em seguida passagem para que os espíritos transmitissem suas mensagens a fim de esclarecerem melhor aquelas pessoas ali reunidas com tão boa vontade.
Outros espíritos vinham em busca de algum conforto e ajuda para si próprios, e também eram ajudados pelos encarnados que ali estavam. Mas seu Prudêncio foi sempre literalmente contra, não permitindo nem que se falasse no assunto dentro de casa, e Dona Laurinda acabava concordando com o marido, achando que ele estava certo, que estas reuniões eram um verdadeiro sacrilégio. Acabavam sempre achando uma boa desculpa pelo fato de Cíntia ser como era. Quando se nega as evidências dos fatos, muitas vezes incorremos no erro de não buscar conhecer e entender melhor assuntos que poderiam ser de grande valia para todos. Assim sendo, uma dádiva maravilhosa de Deus que foi dada para que Cíntia evoluísse e se desenvolvesse espiritualmente, e assim muito contribuísse para o engrandecimento espiritual dos que a rodeavam, e ainda o laborioso trabalho que poderia ter sido feito através dela, perderam-se por despreparo e falta de conhecimento, e o que é pior, pela descrença e ceticismo de seus pais, e por que não dizer, dela própria. Seus pais, além de não buscarem conhecer melhor o que se apresentava com a filha, também não permitiam que outros a levassem, fechando assim um canal que estava pronto para servir de intermediário no auxílio de tantos. Ela, por sua vez, também não manifestava nenhum interesse em procurar saber o porquê dos tais fatos que lhe aconteciam. Estando Cíntia sem nenhum preparo, sem nenhum conhecimento do que lhe acontecia, sem saber o porquê de muitas coisas que dizia ou fazia, passou a ser um excelente canal para que espíritos não esclarecidos, ou mesmo espíritos como Inês, chegassem até ela com facilidade, usando-a, muitas vezes, para a prática de suas maldades ou torpezas. E Dona Zilá prosseguiu, concluindo: continuemos unidos em nossas preces, vibrando muito amor e pedindo ao plano maior que nos ajude a salvaguardar a integridade física e moral destas pessoas, que estão unidas por laços do passado. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Cíntia chegou em casa toda esbaforida. Em seu semblante podia-se notar a satisfação do dever cumprido, e estavam todos esperando-a para o almoço que, por sua demora, já estava bastante atrasado. Vendo o olhar de censura da mãe, foi logo desculpando-se. Atrasei-me, mamãe, queria me desculpar, não acontecerá novamente, prometo. Acho bom, você bem sabe que seu pai detesta estes atrasos na hora da refeição. Sabe que horas são, mocinha? Por onde andou desde cedo para estar chegando só agora? Distrai-me pelos campos e não me dei conta da hora, mamãe. Juro, não faço mais. Quem visse Cíntia agora, não acreditaria ser ela capaz de atitude tão vil. Vera pouco falou durante o almoço, assim como quase nem mexeu na comida, sentia-se angustiada, uma aflição crescia dentro do seu peito, deixando-a incomodada. Subiu tão logo acabou o almoço, alegando estar com dor de cabeça, fechou-se em seu quarto e pegou um dos livros que Neuza emprestara ali. Aquela leitura estava fazendo-lhe muito bem. Sentia-se mais calma e começava a meditar sobre assuntos que jamais havia pensado existir. Isso foi lhe dando uma nova visão de muitas questões pelas quais já havia passado, muitas delas com a própria irmã. A cada novo capítulo que lia em O Livro dos Espíritos, mais entusiasmava-se e via crescer dentro de si uma vontade imensa de aprofundar-se no assunto. Meu Deus! Quanto tempo já perdi, quanta coisa que já poderia ter feito para ajudar minha irmã, e só agora vejo quanto somos omissos e mesquinhos dentro da pequenez do nosso mundinho particular, achando que só os nossos problemas são importantes. Como o estudo pode nos enriquecer e abrir nossos olhos para o que realmente é importante e qual é o verdadeiro significado de nossa vida, meditava. Olhando para o relógio, viu que estava em cima da hora para ir ao encontro de Lopes, arrumou-se apressadamente e saiu. Dona Laurinda, que estava bastante zangada com Cíntia, fez com que ela subisse para o seu quarto, de lá só saindo para a hora do jantar.